Bom dia, aqui é Rivaldo, mais uma vez com vocês nesse Dicas do Doutor Especial, em celebração, honra à Virgem Maria, na pessoa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que celebraremos no próximo dia 12. Eu quero aqui partilhar com vocês mais uma história em continuidade ao que aconteceu comigo, para vocês entenderem sobre a minha devoção e por que eu estou abrindo publicamente a minha devoção a Deus, a Virgem Maria Santíssima, lógico, mas a minha fé em Deus. E como isso se relaciona depois, lá na frente, com a advocacia. Em 1989 eu falei do sequestro que eu sofri. Em 1990 eu era um jovem, morando numa casa pequenininha, quarto, cozinha, banheiro, pequenininha, sem garagem, mas eu tinha 2 carros. Aquele Fusca do sequestro e um Passat, que eu comprei naquele ano, para utilizar, com a ajuda dos meus patrões. E com os 2 carros que eu fazia, eu comecei a estudar para terminar o que na época nós chamávamos de colegial, hoje ensino médio. Eu comecei um percurso ali de 2 quilômetros para não andar à noite, eu ia de carro para a escola. Só que eu era um jovem fora da curva, porque a maior parte dos jovens iam caminhando, e eu ia com o meu carro, um jovem muito independente, trabalhava, tinha uma rotina de muito trabalho. E o que aconteceu? Tinha um boato naquela época de que havia pés de pato, que são aqueles assassinos profissionais do bairro, e que estava correndo uma lista de pessoas que esses pés de pato iriam assassinar. E eu estou dentro da sala de aula de matemática, professor Carlos Carneiro, e eu estou ali sentado, estudando, atento à aula, e de repente entra um daqueles jovens que foi à frente comigo no Fusca, com uma câmera fotográfica na mão e começa a me fotografar, sem parar. E aquilo me incomodou, eu levantei. Quando eu saí da sala e pensei em tirar satisfações com ele, o grupo que acompanhava ele se aproximou, eles saíram rindo, e eu ali comecei a ouvir aquele monte de gente falando, interrompeu a aula e eles falavam: nossa, estão fazendo uma lista de pessoas, esses meninos são assassinos, enfim, aquelas histórias todas. Eu fiquei muito assustado, não consegui me concentrar mais na aula, e eu dali saí do colégio, o colégio João Martins, lá em Rio das Artes. Saí dali, peguei meu carro no intervalo, fui para casa e disse assim à minha mãe: olha mãe, eu estou saindo de casa, não se incomoda, eu vou para a casa da minha irmã morava aqui nessa região na Zona Sul, onde fica meu escritório hoje, no bairro Campo Limpo, e eu disse assim: vou ficar com a minha irmã porque querem me matar, vão acabar comigo, e eu vou ter que sair daqui por uns tempos. E de fato saí, mudei muita satisfação para minha mãe, e fiquei morando com a minha irmã por uns 8 meses aproximadamente. Até que no ano seguinte, eu quase perdi aquele ano letivo, e no ano seguinte o professor Carlos Carneiro quis conversar comigo. Eu, com muito medo, fui até o Embu das Artes, perto de onde eu morava. Ele era meu vizinho, morava vizinho ao João, onde eu fui sequestrado, casas uma ao lado da outra praticamente. E fui conversar com ele. Ele falou para mim dos problemas que ele enfrentava como professor, as ameaças, e que sempre que ele sofria uma ameaça, ele falava que a confiança dele estava em Deus, que quem ia determinar o futuro dele era Deus. E falou para mim da devoção mariana dele, da devoção à Virgem Maria. E aquilo mexeu comigo de tal modo, porque com aquela situação toda eu acabei desenvolvendo síndrome do pânico. Ou seja, eu morria de medo, eu tinha que pegar ônibus para ir para o trabalho. Eu sabia que eu estava longe do Embu das Artes, mas eu tinha medo das pessoas que estavam no ponto de ônibus, das pessoas que estavam dentro do ônibus, e eu ia sentado com a cara enfiada no livro, aguardando, ansioso, chegar no meu ponto, para eu descer, ia para dentro do escritório trabalhar, e de lá não saía, só saía para retornar para casa, e eu não conseguia estudar. Por isso que depois eu fiz um curso no colégio radial, supletivo, para depois entrar na faculdade, e entra toda aquela história que eu já contei de quando conheci minha esposa, Mas retornando para a história, o que aconteceu nessa época? Ele conversando comigo, falando da devoção dele à Virgem Maria, foi como se
naquele momento ele tirasse, eu estivesse doente com uma doença grave, ele tirasse de mim toda aquela doença com a mão. E a partir daquele momento eu realmente comecei a colocar minha confiança em Deus e a minha devoção à Virgem Maria, e não tive medo mais de nada, como de fato não tenho. Por isso que eu estou partilhando essa história para vocês, que não é uma coisa fácil de se contar, mas é para vocês entenderem por que eu quis gravar esses vídeos e falar da minha devoção mariana. Eu, a partir dali, então, depois conheci a Luciana e tudo mais, e quando nós fomos nos casar, eu quis convidar o Carlos Carneiro e a Irene, esposa dele, para ser os nossos padrinhos de casamento. De fato são, né, pessoas que a gente tem um carinho muito grande, né, minha gratidão eterna, porque aquelas palavras foram para mim salvadoras, e esse é o meu testemunho do dia de hoje, faz parte da minha história e da minha devoção com a Virgem Maria. Essa é a dica do Dr. Livre.